Os irmãos com a paz do Senhor. É notório a presença do Espírito Santo entre nós. É um ambiente gostoso de se estar e ele tem liberdade para atuar entre nós. Eu agradeço aqui a saudação de boas-vindas que nos foi feito. Agradeço o convite que nos foi feito para estar aqui nessa noite. Trago um abraço para o meu pastor local, o pastor Hamilton Oliveira, ali da igreja do Jardim Encantado, me permitiu estar aqui. Eu trago um abraço dele à igreja, por meio do anjo da igreja, nosso amigo pastor Rodrigo Sampaio, nosso amigo também Matheus Felipe, e aos demais pastores que estão na nossa retaguarda, ministros, obreiros do Senhor, só Deus para recompensar e usar cada vez mais os irmãos. Vamos para a palavra do Senhor, vamos meditar um pouco naquilo que Deus tem para nós nessa noite. Na leitura bíblica, faça conforme o seu pastor. Se ele ficar de pé, fica junto com ele. Se ele ficar sentado, fica sentado junto com ele. Esther, capítulo 4, versículo de número 13. Esther, capítulo 4, versículo de número 13. Amo tanto minha esposa que estou lendo um livro que tem o nome dela. Ô, glória. Esther, capítulo de número 4, versículo de número 13. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Para trazer e para transmitir ao seu coração aquilo que Deus colocou ao meu coração, eu preciso da sua atenção nesses minutos que me restam. Por isso, redobre a sua atenção. Porque a palavra, ela para ser semeada, ela é atirada nas terras. Mas para que a terra venha frutificar e gerar frutos, ela precisa dar tempo para a palavra, dar tempo para a semente. Então, nesse momento que você dê tempo, a voz do Espírito Santo ao seu coração. O pecado, ele trouxe muitos malefícios para a saúde humana. Até porque essa foi uma das consequências que o próprio Deus disse que Adão teria. Com dores comeria do suor do seu rosto. Inclusive, até sobre a idade do homem, o pecado também interferiu. Antes do pecado, eu preciso dar atenção dos irmãos, que redobrem a atenção. Antes do pecado, o homem, ele tinha uma longevidade de vida. Antes do pecado, ele tinha uma vida extensa, uma vida perene. Mas com a degradação e com a disseminação do pecado, essa idade ela foi diminuindo, ela foi arrefecendo, ela foi encurtando. Vou te dar alguns exemplos bíblicos. Metusalém é o homem que mais viveu em toda a Bíblia. Ele viveu 969 anos. Adão, por sua vez, viveu 930 anos. Noé viveu 950 anos. Lameque, por sua vez, já tem uma idade um tanto quanto diminuída acerca dos que eu já falei anteriormente. Ele morre com 777 anos. Perceba que a idade ela vai caindo. Homens que viviam quase um milênio. Homens que tinham uma longevidade de vida muito extensa. Terá, o pai de Abraão, ele morre com 205 anos. E Abraão, por sua vez, ele morre com 175 anos. Perceba a diferença do homem que mais viveu em toda a Bíblia. Metusalém, 969 anos. Para Abraão, que morreu com 175 anos. É um lapso, é um tempo, é um período de cerca de 800 anos de diferença entre um e outro. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 3, depois do pecado ter sido extensamente disseminado no planeta Terra, o próprio Deus vai dizer que a idade do homem será limitada a 120 anos.
E um dos personagens bíblicos que desfruta dessa idade estipulada por Deus é um homem chamado Moisés. Moisés morre com seus 120 anos. Só que Moisés escreveu o Salmo 90, o mesmo salmo inspirado pelo Espírito Santo. No verso número 10, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que a idade do homem não é mais limitada a 120, mas limitada a 70. Alguns, por causa da sua robustez e por causa do seu muito preparo físico, da sua força, chegam a 80 anos, mas chega com canseira e enfado. O personagem bíblico que vive até 70 anos é Davi, que segundo Samuel capítulo 5, versículo 4, começa a reinar com 30 anos de idade e reina durante 40 anos sobre Israel, morrendo assim com 70 anos de idade. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com essa introdução? Quero dizer que a vida atualmente ela é um sopro. Nossa vida humana é como vapor. Nossa vida é como a flor do campo que hoje nasce e logo já não existe mais, como afirma o Salmo 103, verso 15. Por isso, nós não podemos desperdiçar nossas vidas. Nós não podemos negligenciar o propósito para qual Deus nos chamou, pois o tempo passa. O relógio não para, o sol não para de nascer nem de se pôr. A idade vai chegar, o cansaço vai chegar, a impossibilidade vai bater na porta. E o que fizemos para Deus? E como usamos nossas vidas? Como usamos aquilo que Ele nos deu? Quero te fazer uma pergunta. Você conseguirá dizer no fim dos seus dias: me gastei e me deixei gastar por Cristo? Você conseguirá dizer no final dos seus dias: usei minha vida em proveito do reino, em proveito de Cristo, valeu a pena ter passado por tudo aquilo? A minha provocação no dia de hoje é: não desperdice a sua vida. Até porque cada pessoa, cada filho de Deus, ele não é descartável. Você é útil para Deus. Você é uma pessoa que Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano para você. Até porque antes de você nascer, Deus já havia traçado um plano para a sua vida. Já havia traçado um projeto para a sua vida. O Salmo de número 139, verso 16, vai dizer: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. O que o salmista quer dizer com isso? Que Deus tem um plano para cada um de nós, muito antes de sermos tecidos dentro do ventre materno, muito antes de vermos a luz e respirarmos o primeiro oxigênio entrar dentro dos nossos pulmões. Deus já tinha um propósito e um projeto para cada um de nós. Deus tem uma obra, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo. Ele tem uma missão, um chamado, uma estrada, um ministério para cada um dos filhos seus, e você é um deles. Isso é tão verdade que eu posso trazer vários exemplos bíblicos de pessoas que Deus tinha um propósito muito antes dele nascer. Sansão é um exemplo disso. Deus planejou o nascimento de Sansão, e antes de nascer, Deus já havia estipulado o propósito para Sansão. Juízes capítulo 13, versículo 5, Deus vai dizer para Manoá, o pai de Sansão, que Sansão livrará Israel das mãos dos filisteus. Ou seja, Deus já planeja o nascimento e já estipula o propósito. Ele já projeta o nascimento e dá o propósito. Até porque a esposa de Manoá era estéril. Então Deus, além de provocar um milagre no nascimento, já estipula o propósito e o projeto de vida para Sansão. Um outro exemplo disso é Jeremias. No capítulo 1, do versículo 5 do livro que leva o seu nome, ele vai dizer que Deus vai dizer para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta sobre as nações. Isso me chama a atenção, porque Jeremias, ele foi consagrado ao Senhor desde o ventre, foi consagrado e constituído como profeta desde o ventre. E por que não dizer também do apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer: todavia,
Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça. São exemplos claros. Eu poderia citar tantos outros personagens bíblicos, mas qual é o ponto que eu quero te provocar nessa noite? Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Nós não nascemos por acaso. Nós não fomos obra indesejada. Nós não nascemos ao esmo. Você nasceu no ano certo, na década certa, no país correto, na família certa. Você nasceu no momento certo. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito contigo nesse ambiente que Ele te colocou. Você tem um propósito nessa terra. Você tem um chamado, você tem um plano. Seu nascimento não foi por acaso. Não foi uma noite de carnaval o seu nascimento, não. O seu nascimento estava no plano e no projeto de Deus, porque Ele quer te usar no ambiente em que você está inserido hoje. E por que é tão importante ter um propósito na vida? Porque quem não tem um propósito vive sem direção. Quem não tem propósito, detalhe, além de não ter direção, ele se perde facilmente. Porque há muitas pessoas perdidas em nossos dias porque vivem sem propósito. E facilmente ele se perde. Facilmente ele se escamba para a direita e para a esquerda. E por que ele não continua firme na presença do Senhor? Porque já perdeu o seu propósito ou porque ainda não encontrou o seu propósito. Então viver sem propósito, você corre o risco, o perigo, o risco de se perder facilmente. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, sim ou não? Sim. Mas individualmente nós somos os seus membros, isso me chama a atenção. Porque nós estamos no corpo. Mas se estamos no corpo, nós temos propósitos e missões diferentes uns dos outros. Como o próprio exemplo da mão e do pé. A mão não é o pé e o pé não é a mão. A mão tem o seu propósito e o pé tem o seu propósito. Se o pé parar de fazer o seu propósito e o seu plano, aquilo que Deus designou para ele fazer, o corpo para de se locomover. E se a mão parar de fazer aquilo que Deus projetou para ela fazer, o corpo para de produzir. Por isso que a mão e o pé, tanto um quanto o outro, assim como os demais membros do corpo, são extremamente necessários para o corpo. E cada um tem a sua função estipulada por Deus. Meu chamado não vai ser necessariamente o mesmo que o seu. E o seu chamado não vai ser necessariamente o mesmo que o meu. Sabe por quê? Porque cada membro do corpo de Cristo tem um propósito estipulado por Deus. E você precisa reconhecer urgentemente o seu propósito, para que você não fique deslocado do corpo de Cristo, para que você não fique perdido, porque se você tem um propósito, você é útil para a obra do Senhor. Aleluia. A mão, ela está no lugar certo. E por que ela faz o trabalho dela tão bem? Porque Deus a chamou para ser mão. Por isso que ela faz o trabalho dela tão bem. O pé está no lugar certo. E por que ele faz o trabalho dele tão bem? Porque Deus chamou ele para ser pé, não chamou ele para ser mão. Então logo, o membro do corpo só vai produzir se ele estiver no lugar certo. Muitas pessoas no corpo de Cristo são pessoas infrutíferas, são pessoas que não desenvolvem, porque ainda não encontrou o lugar certo no corpo de Cristo. Eu te trago aqui nessa noite uma provocação. Deus me trouxe aqui para te orientar a identificar logo o teu espaço no corpo de Cristo, para que você venha produzir urgentemente para a obra dele. Mas como saber se eu estou no lugar certo? Como saber se aquilo que eu estou vivendo é o propósito de Deus para a minha vida? Eu quero te elencar alguns motivos. Como eu posso? Talvez você faça essa pergunta. Mel, que beleza, você está falando de propósito, você está falando de viver o propósito. Mas como eu posso identificar e viver o propósito que Deus tem para a minha vida? Meu Deus. Vou te dar algumas formas de você identificar e viver o seu propósito. Primeiro, obedecendo. Deus disse para Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Sabe o que me chama a atenção? Que Abraão não recebeu um script. Abraão não recebeu um mapa. Abraão não recebeu um roteiro. Deus não lhe deu uma bússola, Deus não lhe deu um GPS. Deus só disse para ele, sai da tua terra.
A obediência revela quem é o nosso Senhor. Eu vou repetir. A obediência revela quem é o nosso Senhor. A obediência nos coloca dentro do plano que Deus tem para nós. E como identificar o propósito de Deus para nossas vidas? Comece obedecendo. Aleluia. Comece obedecendo o que Ele te mandou. Abraão, sem questionar, simplesmente obedeceu. A obediência é o início da vida com Deus. A obediência, ela revela o seu propósito. Então, por que você não tem vivido o plano de Deus? É bem provável que você tenha sido rebelde ao que Ele mandou te fazer. Porque você não tem vivido o projeto e o plano de Deus. Porque você tem sido obstinado, rebelde, endurecido a ordenança que Ele mandou você fazer. Ei, quer começar a viver os projetos de Deus? Obedeça o que Ele te mandou. Obedeça. Obedeça e as coisas vão começar a fluir. Obedeça e aquilo que Ele tem para você começará a desenvolver, começará a crescer, começará a fluir. Então, quer começar a viver o propósito de Deus para a sua vida? Comece obedecendo. Comece obedecendo. Segunda forma de identificar e viver o propósito de Deus. Primeiro é obedecendo. Repita comigo, obedecendo. Segunda forma de identificar e viver o propósito de Deus para nossas vidas é caminhando. A Bíblia diz do mesmo Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 4: e partiu, pois, Abraão, como o Senhor havia ordenado. Abraão saiu do lugar. Abraão começou a caminhar. E aqui está o segredo. Muitos recebem a visão, muitos recebem o chamado, muitos recebem o propósito, mas não caminham. Aí é o erro. Aí é o erro. Porque você recebe o propósito, recebe a visão, recebe o direcionamento, mas fica esperando cair do céu uma ordenança para você seguir. Ei, a ordenança já chegou, só caminhe. Só comece a caminhar. Só comece a sair do lugar. Ei, Deus nos chamou para caminhar. Deus nos chamou para caminhar. Você vai passar a entender que o propósito de Deus é o caminho. Você vai passar a entender que quando você vive o propósito dele, você vai entender que o propósito dele é o caminho. Por isso que ele nos manda caminhar e sair do lugar. Por isso caminhe, saia do lugar, dê um passo. Aí você me diz, mas Melk, como eu posso caminhar se eu nem sei para onde ir? E eu já me fiz essa pergunta. Como eu posso sair do lugar se eu nem sei para onde ir? Beleza, tu está mandando obedecer, tu está mandando caminhar, mas para onde? Norte, sul, leste, oeste, para onde que eu mando? Ei, coloque o pé que Deus traz a estrada. Coloque o pé que Deus traz o caminho. Coloque o pé que Deus traz o propósito. Só comece a caminhar. Coloque o pé nas águas, que as águas te firmam para você andar sobre elas. Deus não deu a revelação completa para Abraão. Ele só disse, vai, sai da tua terra, comece a caminhar. E Deus me chamou essa noite para te provocar. Caminhe, saia do lugar, bote o pé nas águas, coloque o pé nessa estrada em nome de Jesus, e Deus vai começar a esclarecer para você o seu propósito. Seria muito bom se Deus nos fizesse conhecer todo o caminho que nos aguarda pela frente. Não seria muito bom, meu pastor Rodrigo? Seria muito bom se Deus falasse assim, olha, Melquisedeque, aqui, tal dia eu vou fazer isso com você, lá na frente você vai enfrentar uma curva, do outro lado vai ter um buraco, você desvia para cá, segue no caminho, chegou pronto, chegou no final da cruz. Pô, demais! Seria muito feliz, seria muito magnífico quando nós descobrimos, ou já soubéssemos tudo que nos esperava. Mas por que Ele não faz assim? Porque você deixaria de ser dependente dEle. Glória a Deus. Eu vou repetir, por que Ele não esclarece tudo? Por que Ele não revela tudo? Porque senão você deixaria de ser dependente dEle. É por isso que Ele vai revelando para você as partes, para que você dê um passo até onde Ele mandou você ir. Porque o próximo capítulo quem garante é Ele. O próximo estrada quem garante continua sendo Ele. Sabe por que
Ele só quer que você caminha para que Ele revele cada vez mais a vontade dEle para a sua vida. Ele só quer que você caminhe para cada vez mais Ele venha esclarecer o propósito que Ele tem para a sua vida. Então, em nome de Jesus, comece a caminhar. Cutuca seu irmão, provoca ele para comece a caminhar. Provoque, comece a caminhar. Ele quer que você comece a caminhar. Aleluia. Aleluia. Provérbios capítulo 4, versículo 18 vai dizer: porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Ou seja, vereda fala de caminho. Então, Deus quer que você seja dia perfeito. Mas enquanto você não seja dia perfeito, vai caminhando. Caminhando. Porque uma hora você se torna o que Ele projetou, que é o dia perfeito. Mas como eu chego lá? Comece a caminhar. Aleluia. Comece a dar o primeiro passo em nome de Jesus. Há um exemplo bíblico muito claro em Atos capítulo 16, versículo 6 em diante. Paulo e seus companheiros, eles começaram a caminhar, respeitando e obedecendo a ordem de ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Só que o texto de Atos 16 vai dizer que eles tentaram ir para a Ásia pregar o evangelho, mas o Espírito Santo os impediu. Os impediu. E curiosamente eles falam: já que essa porta fechou, deixa eu ir para outra. E eles tentam ir para Bitínia. E quando tentam ir para Bitínia, eles foram impedidos de novo. A porta novamente foi fechada. Até que Paulo, um dia, orando, teve uma visão de um varão macedônio orando, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Foi nessa hora que o Espírito Santo ministrou no coração de Paulo, dizendo: o teu caminho é a Macedônia. E ele então vai para a Macedônia em obediência à revelação que ele recebeu. Olha que curioso, ele caminha e é impedido, ele muda a trajetória, ele vai para lá e é impedido de novo, até que ele receba a nova direção de Deus para encontrar o propósito que Deus tem para ele. Paulo não deixou de caminhar, Paulo não deixou de fazer, ele simplesmente estava debaixo da ordem do Senhor, que é: caminho que eu vou revelando o caminho, caminho que eu vou dando orientação, caminho que eu vou mostrando aonde eu quero que você pregue o evangelho. E assim se fez. Então, caminhe em nome de Jesus. Primeira forma de você encontrar o seu propósito é obedecendo. Segunda forma de você encontrar o seu propósito é caminhando. Terceira forma de você identificar e viver o seu propósito é fazendo. Aleluia. É aqui que entra no texto que eu li. Deus usou a obstinação e a desobediência da rainha Vaste para colocar Esté como rainha da Pérsia. Amã, um homem egocêntrico, querendo receber honrarias e oblações do povo, quando chega perto de um homem chamado Mardoqueu, não é honrado, o homem não se curva. Então ele convence ao rei Assuero a lançar um decreto, dizendo: no 13º dia do mês de Adar, todo judeu deve ser morto no império da Pérsia. Convence ao rei Assuero a dizimar todo o povo judeu. Mardoqueu, sabendo do decreto, fez saber a rainha Esté, que é rainha de um dos maiores impérios da época, que é o Império Persa. A mulher é rainha do Império Persa. E detalhe, ela era judia. E aqui me chama a atenção que Esté é a única que podia fazer alguma coisa para livrar o povo judeu da mão do inimigo. Por quê? Porque ela tinha influência, estava no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Deus colocou ela lá para livrar o povo de Israel no momento certo, na hora certa. Usa a desobediência e a obstinação de Vaste para livrar o seu povo. Então o que eu aprendo? Que Esté estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, no episódio correto, para ser agente de transformação no ambiente que ela foi inserida. Isso aqui me chama a atenção. Isso aqui me chama a atenção. Sabe qual é a verdade que eu tenho aqui? Se Deus fez isso com a rainha Esté, colocando ela no ambiente certo, por que você acha que a sua vida é por acaso? Se Deus usa a desobediência de uma rainha chamada Vaste
despõe ela do trono e coloca um projeto, um processo para que a rainha Esther, a mulher, a judia Esther, chegue à posição de rainha, porque você acha que você é a obra do acaso e que você não tem nada para contribuir com a obra do Senhor. Ei, Deus mostrou o problema para Esther. Deus, por meio de Mardoqueu, falou: ô rainha, aqui, tu está sabendo o decreto que está aí? Que decreto? No dia 13 do mês de Adar, todo judeu vai ser morto. E aí, rainha, o que vai fazer? E aí, rainha, o que você vai fazer? E aí, rainha, qual será a sua posição diante da informação? Sabe por quê? Porque se Deus te mostrou, é porque Ele quer te usar para você fazer. Glória a Deus. Se Deus te mostrou o problema, é porque Ele quer usar você para corrigir o problema que Ele te mostrou. Vou te dar um exemplo. Eu costumo chegar na igreja 5, 10 minutos mais cedo. E nesse dia, na igreja do Jardim Encantado, eu cheguei um pouco mais atrasado. Cheguei 7h05. Eu já cheguei afoito para montar o instrumento e sentar no altar e começar a minha oração. Quando eu passo o olho na jarra d'água que fica ali, a jarra estava vazia. Eu dobrei os meus joelhos, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu te mostrei a jarra vazia e você não vai fazer nada. Na hora eu me levantei, reduzi a minha insignificância, peguei a jarra e enchi a jarra até por completo. E coloquei no mesmo lugar onde ela estava e voltei a orar. Na mesma hora o Espírito Santo ministrou novamente no meu coração: é isso que eu quero de você. Se eu te mostrei o problema, eu quero usar você para corrigi-lo. Se eu te mostrei o problema, eu quero usar você para consertá-lo. É por isso que eu te mostrei a jarra vazia. Porque no meu íntimo eu estava dizendo: isso é atribuição de diácono. Mas o Espírito Santo falou comigo assim: você tem que ser servo e servir. Então se eu te mostrei para você fazer. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Sabe o que Deus está nos falando, provocando hoje? Comece a trabalhar. Comece a fazer, coloque a mão no arado e você vai descobrir o seu chamado quando você decidir fazer a obra do Senhor. Faça a obra do Senhor e Ele vai se encarregar de mostrar o seu chamado e o seu propósito. Aleluia, aleluia, aleluia. Comece a fazer, comece a trabalhar, que Ele tem um propósito para a sua vida. Basta você trabalhar. Eu comecei, irmão, na igreja. Eu aceitei Jesus com 9 anos de idade. Nasci num lar cristão, mas Deus não tem neto, então filho de crente não é crente, a não terra, não sei que receba Jesus como um único suficiente Salvador. E num dia de criança, num culto de criança, com 9 anos de idade, eu entreguei a minha vida a Jesus como único e suficiente Salvador. Até então não entendendo muito, simplesmente compreendendo a mensagem do Evangelho de que Ele me amou e morreu por mim, e que eu era pecador e precisava de um Salvador. Simplesmente levantei minha mão e aceitei Jesus. Eu comecei a servir. Eu ficava tanto na igreja, eu ia de segunda a segunda igreja, que os irmãos começaram a apelidar de rato de igreja, de tanto que eu ia na igreja. Eu ia na igreja sempre, e eu comecei a tocar na igreja. Comecei a tocar os instrumentos, e a música sempre falou muito alto na minha família e dentro do meu coração. Então eu me identifiquei muito com a música. E com o passar do tempo, tendo talento ali na música, Deus foi queimando o meu coração para a palavra. Deus foi aquecendo o meu coração para a palavra. E eu falei: esse negócio de pregação não é comigo, esse negócio de mensagem não é comigo, esse negócio de subir em cima do altar não é comigo, vou ficar na música, Senhor. Até que Deus foi aquecendo. Aquecendo mais. E aí eu entendi a palavra dos talentos. Quando ele chega para um dos seus servos e dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro, e fala: granjeai até que eu volte. O curioso é que quando o Senhor volta, o que tinha 5 conquistou mais quanto? Mais 5. O que tinha 2 conquistou mais quanto? Mais 2. E o que tinha 1 enterrou. O que é curioso, sabe o que é? Que aquele que recebe mais talento tem a capacidade de desenvolver outros mais. Eu comecei na música e não sei o que eu estou fazendo pregando, mas Deus me deu esse dom e eu estou pregando. Deus me deu porque eu comecei a fazer. Eu comecei a trabalhar, eu comecei a colocar minha mão no arado e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Senhor, faz de mim o que bem queres, faz de mim do jeito que desejas. Eu simplesmente quero ser útil para a sua obra.
Aleluia, aleluia, aleluia. Na história de Esther nós vemos ela obedecendo, caminhando e fazendo. Os 3 princípios que eu apresentei para vocês. Obedecendo, caminhando e fazendo. E como eu posso, chega no ponto alto, como eu posso reconhecer que aquilo que eu estou vivendo é o chamado de Deus para a minha vida? Como eu posso? Beleza, eu gostei, eu vou ter que obedecer, vou ter que caminhar e vou ter que fazer. Mas como eu posso identificar que aquilo que eu estou vivendo aqui e agora é o chamado de Deus para a minha vida? Eu vou te dar algumas coisas. Muitas vezes o chamado de Deus para nossas vidas vai exigir renúncia. Se aquilo que você está vivendo não te faz renunciar a nada, tome cuidado. Você pode não estar vivendo o propósito de Deus para a sua vida, mas vivendo os seus desejos. Se o chamado que você recebeu não lhe custa nada, é bem provável que seja apenas emoção e não se constitui o chamado de Deus para você. Porque o chamado de Deus gera renúncia, gera perdas. O chamado de Deus gasta. Chamar de Deus gasta. Na parte da tarde de hoje, eu poderia estar muito bem no parque com a minha esposa, ou fazendo alguma atividade recreativa, mas eu estava dentro do meu escritório preparando o sermão de hoje. O chamado do Senhor gasta, Ele vai gerar renúncia, Ele vai exigir renúncia de você, Ele vai exigir renúncia. O chamado vai lhe custar tempo, vai lhe custar comida, vai lhe custar prazeres, vai lhe custar sono, mas vai valer a pena no final. Vai valer a pena no final. Eu sei que dói, o chamado pesa, arde nos ombros, a cruz é pesada, mas Ele, qualquer hora dessa, quando a cruz pesar demais, Ele manda um Simão Sirineu para te ajudar a carregar. Oh glória, só não largue a cruz. Eu sei que dói, eu sei que pesa, mas Ele te chamou para essa obra. Ele escolheu você, não foi outro. É por isso que você está aí sofrendo, acha que está pesado demais. Se é de consideração não é para mim, se é diácono não é para mim, se é porteiro não é para mim, se é líder não é para mim, controlar o som não é para mim. Ei, Deus está me trazendo aqui nessa noite para te dizer: foi eu que te escolhi, te chamei para trabalhar nessa obra. É pesado, custa, dói. Gunnar Wingre, um dos pioneiros da Assembleia de Deus, chegou de uma viagem muito estressante, rodando o Brasil. No Rio de Janeiro, chegou para sua esposa Frida Wingre e falou assim: arruma as malas e nós vamos embora desse país. Eles queriam mudar novamente para a Suécia. E Frida olhou para ele e falou assim: Gunnar, antes de tomar uma decisão, vai orar. E Frida também foi orar. Gunnar foi para um lado e Frida foi para o outro. A história vai nos contar que Frida pega o papel e a caneta, escreve um hino muito lindo. E depois que termina o hino, ela chama Gunnar e fala: Gunnar, vem cá, eu quero cantar um hino que eu compus, que Deus me deu quando eu estava orando para você. E ela começa a cantar: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. Aleluia! O sol declina e logo a voz vai escurecer. Aleluia! Avante em Cristo pensando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ela olhou para Gunnar e falou: Gunnar, não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou meu Jesus, te console. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo
Sei, vai custar tempo, mas Deus te chamou para essa obra. Não adianta olhar para trás, é daqui para a eternidade. Meu lema é esse, daqui para a eternidade. Eu não volto mais atrás, eu não volto mais atrás, é daqui para o céu, é daqui para a eternidade. Não tem como mais voltar atrás. Ele chamou você, Ele escolheu você para essa obra e para esse propósito. Aleluia, aleluia, demais, oh graça de Deus, aleluia, aleluia. O chamado vai lhe custar, o chamado vai lhe custar. E aqui eu quero fazer um exercício muito rápido e já estou encerrando. Como você descobre o chamado de Deus para a sua vida? Eu quero te fazer 3 perguntas para que você responda para você mesmo, para que você entenda um pouco e descubra qual é o chamado de Deus para a sua vida. São perguntas retóricas, perguntas que você mesmo sabe a resposta, então não precisa responder para ninguém, é só para você mesmo. Primeira pergunta: se você tivesse o poder de mudar apenas uma coisa no mundo, o que você gostaria de mudar? Pense, reflita. Se você mudasse apenas uma coisa no mundo, o que você gostaria de mudar? Eu gostaria de mudar a corrupção do país. É uma coisa legítima. Eu gostaria de mudar a frieza espiritual da igreja. É uma coisa legítima. Eu gostaria de mudar a minha família, meu trabalho e tudo mais. Pense, uma coisa só. Se você tivesse o poder de mudar uma coisa no mundo, o que você gostaria de mudar? Pensou? Segunda pergunta. Jesus disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. E aí eu te pergunto, o que você gosta de fazer que quando você faz, te dá mais força ainda? É como se fosse uma comida para você. O que você faz, que você fala, eu me sinto útil quando eu faço isso para a obra do Senhor. O que você faz que te dá energia, força, alegria, satisfação, você sente como se estivesse com mais vigor quando você faz aquilo. É aquilo que você fala assim, eu gosto de fazer isso, eu me sinto útil. O que você gosta de fazer? Pensa agora, é a resposta à sua segunda pergunta. Agora a terceira pergunta é, como você pode mudar aquilo que você quer mudar no mundo? Que é a resposta à sua primeira pergunta. Com aquilo que você gosta de fazer, que é a resposta à sua segunda pergunta. Se as duas coisas não têm simbiose, se as duas coisas não têm relação, é bem provável que você vai desconfigurar com o seu propósito. Mas se aquilo que você quer mudar no mundo tem relação com aquilo que você gosta de fazer, aí já está um indício do que Deus quer te usar, aonde Deus quer te usar e aonde Deus quer trabalhar em sua vida. Eu vou te dar as minhas respostas. A minha resposta, primeiro, o que eu quero, se eu pudesse mudar uma coisa no mundo, o que eu mudaria era a situação espiritual da igreja brasileira. Eu anseio por um avivamento. Eu anseio por um avivamento onde Deus derrame a sua graça e haja conversões de vida, mudança de vida, onde cristão não se torne apenas um número do IBGE, mas se torne verdadeiramente aquele que é nascido de novo, aquele que nasceu, é uma nova criatura. Se eu pudesse mudar e tivesse poder, eu faria isso. E sabe aquilo que eu gosto de fazer? Estudar a palavra. Glória a Deus. Meditar na palavra do Senhor. E aí, simples, a resposta é simples. O que eu posso fazer para gerar um avivamento? Começar a me desenvolver mais na palavra do Senhor. Eu estava aqui ontem no seminário de pregadores. Eu estou cultivando a minha vida de pregação para que em nome de Jesus eu possa ser um canal de avivamento sobre essa nação. Sobre essa nação. E a minha provocação para você hoje é: o que você tem para oferecer a Deus nessa noite? O que você descobriu? Você diz agora nesse momento: Senhor, usa-me. Usa-me, pois eu quero ser, Senhor, alguém usado para fazer uma grande revolução nesse estado, uma grande revolução nessa cidade, uma grande revolução nesse bairro. Eu estou pregando para você que já tentou se encontrar no seu propósito, mas Deus me trouxe aqui para esclarecer sua mente hoje, para que você identifique hoje o seu propósito. Se ainda não está claro, comece obedecendo, caminhando e fazendo. Se ainda não está claro, comece obedecendo, caminhando e fazendo, e com certeza o seu chamado estará mais claro do que você imagina. Deus está levantando uma geração para trazer transformação para o contexto onde você vive. Deus te chamou para mudar o ambiente que você está inserido. Eu fico pasmo, muitas pessoas reclamam, dizem: a igreja tem que fazer mais evangelismo.
A igreja tinha que fazer mais visita. A igreja tinha que fazer mais oração. A igreja tinha que fazer mais aquilo, mais aquilo. Quando você coloca o projeto de oração, ele não vem. Ei, seja você a mudança que você quer no outro. Seja você a mudança que você quer no outro. Se você quer uma igreja mais avivada, comece por você sendo mais avivado. Se você quer uma igreja que ora, seja você a pessoa que ora. Se você quer uma igreja que evangeliza mais, seja você aquele que começa a evangelizar. Deus quer te usar nesse local, nessa hora, nesse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique sobre seus pés com a autorização do nosso pastor. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Você vai ser usado em nome de Jesus naquilo que Deus fumegou no seu coração. Deus aqueceu o seu coração. Eu tenho certeza que a palavra que pregada esquentou e aqueceu o teu coração. Você sabe a área que Deus quer te usar. Basta pôr a mão no arado. Basta colocar a mão no arado em nome de Jesus. Você sabe a área que Deus quer te usar em nome de Jesus. Deixa Ele te usar nessa área. Deixa Ele te usar nessa área. Deixa Ele te usar nessa área. Eu vou orar por você. E aí a Jaqueline vai cantar em nome de Jesus. Curva tua cabeça, Espírito Santo. Eu preguei a tua palavra. Deus, onde houver uma pessoa que entendeu a palavra e que quer ser usado na palavra, quer ser usado no chamado dela, eu sei que aqueceu no coração dele, dela, aquilo que o Senhor quer usar ela.